Sorria, você está sendo abençoado. Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Hoje temos um episódio muito especial, né? Depois de tanto tempo sem gravar, hoje chegamos aí com tudo, mas com alguns problemas, então por isso que o programa de hoje está sendo gravado, não vai ser ao vivo, mas não tem problema, vocês ainda vão continuar participando, só colocar suas perguntas aí no chat aí, que depois a gente envia aqui para os convidados e eles vão responder, tá? Tô aqui com minha parceira e irmã Michele Santos, né? Que vai dar as honras aí de estar comunicando quem são os convidados de hoje. É isso aí, boa noite, amados do fogo, salve Maria Imaculada, sou Michele Santos, sejam bem-vindos ao Mais Podcast Face a Face. Estávamos aí um mês sabático, né, Diego? Mais ou menos assim, né? Mas a gente voltou aí firme e forte com o povo Pedrada, que eu vou apresentar para vocês aqui, que eu particularmente estou muito feliz, estou muito agraciado por Deus, por Ele ter nos escolhido para estar aqui hoje, né? E a gente está falando com dois irmãos aqui, que são irmãos que fazem um trabalho muito lindo, né? A gente está com o Frei Dávila, com o Frei Nicodemos, né? Eles fazem um trabalho missionário muito lindo aí. E eles são da onde? Da onde eles são? Né? O que eles fazem? Né? Qual que é a história deles? A gente vai descobrir tudo. Eles são da Fraternidade O Caminho. Sejam bem-vindos, irmãos. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Michele. Prazer estar aqui com vocês. Amém. Pela oportunidade, né, de evangelizar, de partilhar também e transmitir o nosso carisma, né, para aqueles que não conhecem. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado pela acolhida, Diego, Michele, muito obrigado. Pelo menos eu estou muito feliz também de estar aqui, né? Primeira vez num podcast. É tudo novo, né? Tudo novo, mas vamos lá. É uma alegria também poder partilhar a nossa vida, a nossa missão, o nosso carisma também. Todo mundo que assiste. Sim, estão muito bem-vindos aí e vamos nessa, é um bate-papo bem tranquilo, né? E a gente queria saber aqui de vocês, onde que vocês nasceram? Como começou a história do Frei Dávila e do Frei Nicodemos? Bom, vamos lá. Por ordem de tempo. Então, eu nasci no interior do Maranhão, que se chama Bacabal, né? Até então, eu sou caçula de uma família com 2 irmãos, né? O meu irmão mais velho tem 5 anos mais à frente do que eu. E assim, a nossa família, né, a nossa casa, a educação católica, ela sempre veio por conta da minha mãe, né? Certo. De maneira específica. Ela que sempre estimulou com que a gente se batizasse, fizesse a primeira comunhão. E até então, a minha vida na igreja foi justamente por essa influência materna. Que é a obrigação, não era um compromisso, era uma obrigação. Exato. E ali, na verdade, não havia aquela consciência clara, né? Certo. A respeito da fé e tudo mais. Então, com isso, eu fui... A fé católica foi sendo transmitida pela minha mãe. Só que... Seu pai é presente também. Também, exato. Também meu pai. E a casa dos meus pais era um bar, no caso, né? Então, a gente sempre conviveu com uma influência não tão boa assim, né? Porém, os meus pais não eram tanto de diálogo assim, sabe? Mas, porém, aquela proximidade e aquela proteção materna sempre me resguardou de tantos outros perigos, vamos dizer assim, né? Sim. Uhum. Então, com 15 anos de idade, na verdade, eu tive a minha primeira experiência com Deus, que foi no resgate também, né? Que a gente chama, que é um encontro querigmático da nossa fraternidade. Até então não tinha vida de igreja ali após a primeira comunhão, tinha 11 anos, Sim. por aí. Vocês não tinham nenhuma atividade a desenvolver ali, você fazia Não, exato. primeira comunhão ali... Ia na missa e só. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Sim. Porque a minha mãe ia com muito esforço na missa aos domingos e sempre estimulando, né? É porque ela era comerciante, né? Então Exato. a vida dela devia ser uma loucura, né? Exato. Então, e o meu pai não iria, não frequentava, né?
Entendi. E também o meu irmão mais velho também não frequentava. Então a gente vem de uma educação católica por transmissão e por graça divina. Eu acho, lógico, tudo tem a mão de aquela Deus. questão cultural também do Brasil isso que eu ia também, falar. que é aquela Cultural. cultural que é para você se batizar, né? Isso. Porque muitas famílias elas não enxergam o batismo como um sacramento, mas tem que batizar, mas não sabe o porquê do É cultural, batismo, cultural, né? vou batizar. Então, vou batizar e depois do batismo, beleza, aí vai aquela questão de dar missa uma vez ou outra ali, umas 2, 3 vezes, vai naquela missa de 7º dia, que aí a família toda se reúne para ir pra Exato. missa. Só nesse momento. E aí depois, beleza, vai ter a primeira catequese, a crisma e tal, que vão ser esses sacramentos aí que não são tão comuns, mas a família pede pra fazer, que é pra você comungar e Acabou. né? Não tem... E eu digo isso para deixar bem claro, né? Graças a Deus, a educação dos meus pais sempre foi muito boa. Sim. Sabe? Muito boa no sentido moral da coisa. Formação de caráter, Isso, formação de conduta. caráter, exato. A transmissão da fé é essa abordagem que a gente está trabalhando aqui. A transmissão da fé é que veio mais por uma intuição. Acho que Deus ali dirigindo e orientando todas as coisas. Legal. Então, até então, não havia esse primeiro encontro, quando a Sim, gente faz, de fato, Esse hábito ali de encontrar... isso, de estar frequente na igreja, sim. rezando um terço, né? Sim. Ter aquela piedade. Sim. que Ainda é- mais entre os homens ainda, que é Exato. Nordeste e tal, que tem Aham. aquela cultura do macho, Cabra né? macho, Do né? cabra macho e tal. Cabra macho não tem que ficar rezando, tem que trabalhar, tem que capinar. Essa parte é pra mulher, né? E você, Nicodemos, nasceu aonde? Eu sou natural de Vitória, Espírito Santo. Também nasci ali numa família católica, né? A minha mãe também lutava bastante para que nós pudéssemos, né, ali já de criança, né? Então ela lutava muito com a gente para mandar para catequese também, né? E eu fiz esse processo da iniciação cristã, né? Bebê, fui batizado, primeiro Eucaristia, né? No tempo, crisma no tempo, né? Também foi esse caminho. Você é filho único? Não, eu sou o mais novo, sou caçula de 3 irmãos, né? Os Então, dois são caçulas. Exato. Mimado. Não, O caçula nunca acha que é mimado, né? O caçula sempre acha que ele é o alvo de tudo. Assim, pelo menos, Sobra tudo pro caçula, né? Mas, pelo menos é assim, né? O culpado sempre sou eu. Mas sou o caçula de 3 irmãos, né? Meus 2 irmãos são casados, né? E nós 3, a minha mãe sempre lutou conosco ali, né? Mesmo que depois, assim, tenhamos, né, talvez desviado ali um pouquinho dos caminhos de Deus, mas também sempre procurei, né, trilhar esse caminho, né? Então, eu conheci a comunidade em 2014, né? Eu já tinha 26 anos. Né, e ali eu conheci através de um convite de um amigo, né? Eu já tocava numa banda católica também, chamava Novo Pentecostes, de um grupo de oração lá em Vitória, do mesmo nome, Novo Pentecostes era o nome do grupo de oração e tinha a banda, né? E ali eu comecei a tocar, e um amigo nosso que tocava sempre conosco guitarra, o Luciano, ele me convidou para tocar numa adoração, né, tocar baixo numa adoração que era em Vila Velha, né? A nossa casa no Espírito Santo ficava lá até então. Da né? fraternidade. Da fraternidade. E aí eu fui a primeira vez e depois nunca mais parei de ir, né? E assim, deixava de ir para tudo quanto é lugar para poder estar ali Isso na com 14 comunidade. anos. Não, eu já tinha 26. Você já Em tinha 26. 2014 foi quando eu conheci a comunidade, né? Através desse amigo. Né? E depois nunca mais parei. E essa trajetória na infância de vocês, né? Escola, amizades, né? Foi tudo tranquilo? Eram crianças bem obedientes ou aquelas que davam muito trabalho pro pai e pra mãe? Olha, rapaz. Eu acho que enquanto criança eu nunca dei trabalho pros meus pais, não, sabe? Tinha uma ali, né? Estudava normal, ia pra escola. E enquanto criança, né? A gente
enquanto é guiado pelos pais ali, eu sempre vivi essa realidade da minha mãe, né? O meu pai sempre trabalhou muito, e meu pai trabalhava por escala, então ele não estava, determinados períodos do dia, assim, ele não estava em casa. E essa educação religiosa ficava a cargo da minha mãe. Sim. Né? Então a minha mãe sempre me levava para a igreja, para missa, né? Para catequese, enfim. E eu sempre ia com ela. Diferente do Dávila aqui, tinha aquela... as tarefas a desenvolver dentro da igreja, a não ser só aquela imposta ali pela catequese ou algo do tipo. Inclusive, eu aprendi a tocar violão justamente para tocar no grupo de oração. Né, que foi o grupo de oração que depois foi fundado lá na comunidade da minha mãe, né, chama Espírito Consolador. Né, eu aprendi a tocar violão para tocar lá. Então ali nesse período da infância, da adolescência, foi sempre já assim, foi, né? De já casa foi, para a igreja. já foi moldado pelo padre, já, tipo, já foi esse se aí formando, tem que ser né? o Will, que é o técnico aqui, ó, de audiovisual, ele também é violeiro O também. Will também é violeiro também. É o nosso músico, né? E você na infância? É aquele que curtiu muito reggae? Porque Maranhão tem muito, tem muito reggae, É né? o local do reggae. Não, eu gosto bastante, sempre ouvi, na verdade, né? Como a casa dos meus pais era um bar, né? Então a gente sempre escuta muito, né? Sempre Sim. os amigos também gostam muito. Os amigos. E os lá é muito meus forte, né? amigos, O muito reggae lá em forte, de fato. Maranhão. E principalmente ali na capital. Como eu moro no interior, não sofre tanto essa influência quanto na capital. Mas mesmo assim é forte lá também. Ainda sente um pouco, Exato. né? E assim, a minha da infância foi, na verdade, voltada num sonho, na verdade, né? Um sonho paterno, né? Porque, assim, meu pai, ele sempre jogou futebol, né? E aí foi transmitido pro meu irmão, enfim, é de família. Mas era bom ou é aquele que acha que é... O Frei Nicodemos aqui tá de prova. Aqui. Joga bem, ele joga bem. E Frei não pode mentir. Não, ele joga bem. E ali, sempre alimentando isso, né? Desde cedo, em escolinha e tudo mais. E assim, depois, na escola, graças a Deus, minha mãe, ela pode comprovar isso. Graças a Deus, sempre foi muito bem. Eu e meu irmão também sempre fomos muito bem na escola. Inclusive ela diz isso, né? Num tom de brincadeira, mas ela diz. Porque o meu pai só estudou até a 4ª série, no caso. Certo. A minha mãe até a 5ª. Então, eles sempre sonharam com um filho formado, né? Tudo mais, tudo aquilo. E ela mesmo diz assim, não sei de onde que vem a inteligência desses meninos, porque dos pais o que não é. Ela fala, né? Dos pais é que não é. Mas é isso. Foi algo que Deus foi guardando, sabe? Deus foi orientando, com certeza. E eu sempre fui muito caseiro, nunca fui de Nunca foi da bagunça. Até porque o meu encontro com Deus foi com 15 anos. Foi e é super justamente cedo, esse período aí, né? De maior rebeldia que eu fui guardado, né? Por Deus em si. Mas, graças a Deus, não houve nenhum acontecimento assim extraordinário. E como foi esse encontro dos 15 anos aí? Então, eu digo que houve um prelúdio primeiro para haver o encontro definitivo, né? Por essas crises e carências da juventude, né? A gente vai buscando o amor, né? Na vida, tudo mais. E ali você vai se decepcionando com algumas frustrações amorosas, né? E eu declaro para mim mesmo que eu tive um encontro com Deus num quarto fechado, sozinho, né? Que quando ali eu declarava para Deus todas as minhas lamentações. Por que isso acontece comigo? Como eu sou melancólico, né? Meu temperamento é melancólico. Então, aquele lado negativo das coisas, né? Por mais que eu fazia, tipo, por exemplo, Deus me deu vários dons artísticos, tudo mais. Ele canta muito bem, viu, Diego? Enfim, e aquilo me fazia pensar, se Deus me fez tudo isso, por que acontecem essas coisas comigo? Enfim, aquela lamúria sem fim, né? E eu chorava. E eu pedia uma prova concreta. Se você existe, me prova. Me dá um sinal. Me dá um sinal, me prova se você existe, né? Sim. Isso foi há um ano atrás, aí um ano depois foi o meu resgate também, né? Que é um encontro, Que é um encontro querigmático, né?
de pregação, de teatro, de Que é música. lá no Maranhão. Que acontece, na verdade, em todo o Brasil, assim, né? Mas onde tem missão da fraternidade. Mas lá foi de maneira específica. Foi o primeiro na minha cidade do pessoal da capital de São Luís. Entendi. Né? Fizeram o Resgata-me lá e eu tive esse primeiro encontro, onde você descobre a tua miséria ou até que ponto você chega a ser ingrato, né? Com Deus, com a vida, de se questionar tantas coisas que não são tão úteis, e você acaba tentando contra a sua própria vida. Eu tive essa experiência também de tentar contra a minha própria vida, né? Mas tudo isso para declarar o quê? Que o amor de Deus ali fez com que eu entendesse o vazio que eu estava, e só aquela alegria que eu experimentei, só aquele permitir ser ferido, tocar a minha ferida, foi o consolo, foi o bálsamo de tudo. E a partir dali tudo mudou. Deus me dava, após o meu encontro com ele, né? Ele me dava uma sede tão grande pela palavra. Inclusive, quando a Michelle abriu essa Bíblia, me lembra muito a Bíblia que eu lia, que minha mãe tem até hoje. Sim. Toda riscada, tá até rasgada, com algumas folhas rasgadas, de tanto dessa sede, né, que ele me dava, que eu ia gravando tudo. Eu fazia, ainda de maneira aleatória, eu fazia tipo um estudo bíblico, né? Eu pegava numa folha à parte, por exemplo, algum tema, amor de Deus, ou pecado, ou esperança, fortaleza. Aí eu ia pegando cada parágrafo que batia nesses temas e ia registrando, sabe? De maneira aleatória, mas lógico, movido ali sob a ação de Deus. Então, resumidamente foi isso, né? Esse pontapé inicial. Aí depois a gente pode falar mais aí das outras coisas. E com você, Frei? Você começa a entrar ali na sua evangelização ali através da música, né? Isso. E você vai, como posso dizer, nadando em águas mais profundas ali nesse setor da evangelização através da musicalidade. Sim, engraçado, porque eu aprendi, como eu disse, né? Eu aprendi a tocar violão para tocar na igreja. Em contrapartida, eu nunca tinha tido uma experiência forte assim com Deus, né? Caminhei ali, fiz a iniciação cristã, né? Mas nunca tinha tido uma experiência forte assim com Deus, né? Quando eu conheci a fraternidade, né, foi um diferencial, porque era, sei lá, a primeira vez que a gente vê um Frei, né, a gente opa, peraí, é diferente. É aquilo que a gente falou, já impacta, né? Exatamente, já impacta, né? Tudo. Então, a primeira vez que eu fui na casa dos freis, né, onde ali um ambiente propício, onde respirava Deus, né? Sim. Aquilo ali me transformou de alguma forma, né? E suscitou no meu coração esse desejo de, sabe, conhecer mais, buscar mais, né? Então, ali, nesse período de 2014, é claro que a gente, né, não muda assim de uma hora para outra. Sim, é um processo. Então, desse período de 2014 até 2017, foi um período em que eu fui buscando. Então, eu sabia, peraí, eu preciso ter uma experiência com Deus, né? E ali, através dessa experiência, fiz o Resgata-me, né? E depois, só em 2017, aí 2017 foi o ano que Deus me encontrou, ou que eu permiti que Ele me encontrasse também, né? E foi essa experiência forte que eu tive com Deus, assim. E foi uma experiência que eu tive ali no último Resgata-me do ano, né? No período ali do começo do Resgata-me, que todo o ministério vai para a capela, né? E ali a intercessão faz uma oração, né? Foi quando, diante da Eucaristia, Deus me tocou, né? E Ele me levava a refletir toda a minha vida, né? Como eu disse, tem caminhos da vida que a gente dá uma desviada, e isso era no auge da minha vida, porque eu achava que eu estava no topo do mundo, sabe? Eu tinha acabado de trocar de emprego,
né? E eu tinha descoberto em 2000... Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava antes com automação comercial, que é na área da informática. Em 2014 eu descobri que eu tinha passado num concurso que eu tinha feito há 4 anos atrás, em 2010. Certo. Né? Então eu estava ali, tinha uma mudança financeira na minha vida boa, era uma situação estável, né? Que era um emprego para a vida toda também. Né? Fazia Ia ser tipo uma segurança, né? Isso, estudava. E nesse momento eu estava totalmente com o coração, apesar de estar sempre com Deus, o meu coração estava distante. Né? Sim, O meu sim. coração caminhava para a direção contrária a Deus. E ali nesse momento ele me encontrou, né? Diante da Eucaristia ali. Jesus tocou meu coração e era justamente isso. Ele me levava a refletir a minha vida, assim. E deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou do Resgata-me e você também falou do Resgata-me, né? Ele é um encontro Da fraternidade. da fraternidade. Mas para sim. você saber desse encontro da fraternidade, você já tinha que estar presente nele ou não? Ou qualquer Porque pessoa você é pode de participar. Maranhão, você é do Espírito Santo. Como que vocês dois fizeram? Porque vocês falaram, é um encontro que roda o Brasil todo, né? Mas para fazer ele, vocês já tinham que ter o contato com a fraternidade. Não necessariamente, Não. porque assim, eu fui a convite de amigos meus da minha rua ali, né, vamos dizer. Porque não tinha, na minha cidade, não tinha a fraternidade, Sim. né? Não tinha, tipo assim, o único contato que eu tive era a igreja, a paróquia. Não tinha uma Era comunidade. o católico convencional, né? que a Não, gente fala, não né? tinha uma comunidade, uma vida religiosa. Nunca vi Sim. freira, alguma coisa assim. Nunca tinha visto. Certo. Então eu fiz ali, sinceramente, olhando para trás e dizendo, eu fui porque eu queria conhecer alguém e fui Sim. porque os meus amigos foram juntos. Uhum. Somente por isso. Sim. Não tinha a finalidade de encontrar-me com Deus. Sim, Não tinha. Sim. Sabe? Porque eu achava que minha vida estava tudo bem, estava tudo certo. Aquele padrão, né, de vida. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai conseguir uma esposa, você vai construir a sua casar, família acabou. e é isso. Sim. E segue o Entendi. fluxo. Então aí você passa no concurso, né? Mas tem um encontro ali. Sim. E aí, né, nesse período ali de 2017, assim, né, e já Deus já começou a me incomodar, assim, de uma forma que foi sendo perceptível pelas pessoas que estavam à minha volta, né? Então depois, em 2019, quando eu fui entrar, né, o meu pai, por exemplo, né, ele já falava, mas eu já percebia, já até conversava com a sua mãe, por exemplo, que você mudou os seus hábitos. Eu era uma pessoa totalmente noturna, né, uma pessoa bem boêmia, sabe? Então eu passava a noite na rua, né? Enfim, o meu coração estava muito distante assim de Deus. Certo. E quando você fala boêmia, é que você tava na rua mesmo, em bares e tal. Exato, exato. É aquela coisa, ele estava em Deus, ele até ia para a igreja, mas ele não estava em Deus. Exatamente. Exato. Exatamente. Como Exatamente. tem muitas pessoas que neste Muita momento gente. que vai assistir agora, vai se identificar. Às vezes eu estou na igreja, mas eu não sou a igreja, né? E aí a gente não tem a intimidade com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não vai buscar coisas do mundo para completar, né? Para saciar, né? Porque a gente isso só nos diz que nós estamos precisando de algo, né? Então, você estava numa fase aí que você estava, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estudei para isso, mas não é isso que eu quero, porque não está me completando. Então, algo está faltando, né? Exato, era um vazio existencial muito grande. Sim. Porque eu tive experiência de namoro, mas nunca me vi casado, Sim. né? Trabalhava, tinha um bom emprego, mas para mim era uma coisa indiferente. Era uma carreira que... Sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito desprendida de tudo, sabe? Eu nunca quis ter um futuro grande, promissor, ser rico, essas coisas, ter dinheiro, nunca. Eu sempre quis, assim, ter o suficiente para viver. E tá bom. Né? E tá bom. E era desse jeito que eu vivia, um dia após o outro, né? Ali, né? Tendo as minhas amizades, né? Sendo desse estilo boêmio, né? Era isso que eu pensava para minha vida, né? Em contrapartida, depois dessa experiência, Deus foi me pedindo coisas,
né? Então, opa, peraí, eu tô numa comunidade que toma conta de pessoas que têm dificuldade com bebida, né? Opa, não é coerente que eu esteja fazendo aquilo que eu digo para as pessoas não fazerem. Sim. Sim. Então Deus foi me pedindo isso de forma muito natural, né? E eu fui entendendo, né? E fui entregando aquilo que Ele pedia, né? Nessa época eu namorava, né? E ali não estava legal. Para mim já começou a incomodar, né? E aí eu criei coragem de pedir um acompanhamento vocacional, né? Eu já tinha de 28 anos. Né, para nós isso já é uma vocação tardia, a gente fala. E falando dessa questão ali do encontro que você tem desse chamado, você fala assim, ali Deus foi te falando algumas coisas, né? Nesse primeiro encontro, como que você sentiu que era um encontro com Deus? Olha, foi uma coisa muito forte, uma experiência muito forte, assim, porque eu senti no toque e vendo, sabe? Diante da Eucaristia, era a música da Palavra de Deus, eu lembro até hoje, uma música da Palavra de Deus, que é aquela, foi a tua presença que me trouxe aqui, Senhor. Isso me tocou profundamente, né? Porque diz, não desistiremos até de te perseguir até te encontrar. Porque essa era a certeza que eu tinha, né? Eu sei que pode levar o tempo que for, que eu vou ter a minha experiência com Deus. Sim. Né? E foi justamente ali. Né? E ali eu já comecei a chorar. E eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Ali eu já, assim, me acabei. Ali você entendeu que Deus estava te falando. Exato. Não tem mais volta, e né? a intercessão conduzia a oração, né, no sentido de... Nessa época eu era coordenador do Ministério de Música. E a intercessão conduzia a oração no sentido das pessoas do ministério orarem pelo coordenador. Então, ali, na hora que os irmãos tocaram em mim, acabou, meu Deus. Acabou. Eu senti o toque de Deus, assim, sabe? Sim, sim. E ali eu já comecei a chorar e já comecei a refletir. E é engraçado, dá uma... né, a gente volta, assim, né, daquilo. E a primeira pergunta que faz é, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Sim. Né? Então foi isso. E depois também na missa, né, na hora da Eucaristia também, foi a mesma situação. Né? Deus, talvez Ele tivesse já ali começando a me pedir, opa, eu te quero, eu te chamo. Né? E aí faltava só aquele despertar mesmo para ter aquela decisão mesmo para tomar. E o seu chamado, como foi? Então, eu costumo sempre dizer assim que primeiro nós nos encontramos com Deus para depois haver um chamado, né? Porque você vai se questionar de fato. Sim. A respeito do caminho, porque você se encontrou com Deus, porém existe um caminho a trilhar. Sim. E nesse caminho, quem eu sou nesse caminho, né? Então, eu fiz meu resgata-me, fiz o resgatão, que é um outro encontro para quem fez o resgate. Ou seja, para aqueles que não se decidiram, uma confirmação, se decidir, né? Que não se confirmaram na comunidade, se confirme, né? E até então não tinha chamado nenhum para mim. Eu não percebia chamado nenhum. Sim. Só era gostoso estar naquele ambiente. O primeiro chamado é eu quero ser de Deus. Ponto. Tá ótimo. Vou mudar as circunstâncias da minha vida para me encaixar numa vida com Deus. Mas até então nada. E voltando lá na história, né, do resgate-me, do pessoal da capital que veio fazer na minha cidade, depois retornaram. Graças a Deus lá tinha um grupo de jovens que se chamava, na verdade, JRJ, que é Jovens Resgatando Jovens. E lá, olhando para trás, como eu percebo o chamado, né? Que eu estava lá no meio dos jovens, só que eu percebia que comigo era diferente, sabe? Deus me pedia algo mais sério. Os jovens que estavam lá estavam pela euforia, pela algazarra de estar lá, ou porque queriam conhecer outra pessoa. Para isso. Ou... Os meninos estavam atrás das meninas e as meninas estavam atrás dos meninos. Exato. Isso. Então, como em todos os encontros tem isso. Praticamente isso, né? Mas lógico, não tiro também, né,
a graça de Deus ali que estava cooperando Sim, tudo. claro. Mas comigo eu percebi que era diferente, porque eu buscava, sabe? Buscava a palavra de Deus, buscava pregações, e Deus só me confiando coordenação, sabe? Então aquelas coisas eu fui percebendo que comigo era diferente. Deus queria algo mais sério comigo. Beleza, até então tudo certo. Você é de Deus, vou estar aqui no convívio com todo mundo. Aí em 2016 chegam as irmãs na cidade. Elas abrem uma comunidade, ou elas abrem uma fraternitas, né, que a gente chama, a casa dos religiosos, a gente chama de fraternitas, né, as missões. E ali foi o meu impacto maior. Porque até então eu namorava, até então eu buscava estudar, trabalhar também, fazer alguns bicos e tudo mais. E minha vida estava tudo concorrendo bem, estava tudo muito bem. Né? E tinha uma pessoa de Deus, estava tudo certo. Tudo aquilo que eu tinha pedido para Deus estava acontecendo. Mas só que havia um incômodo ainda maior, despertado pela presença das irmãs ali. Por quê? Como a minha experiência foi uma experiência de abertura de missão, é uma experiência muito forte. Né? As irmãs, como a gente vive da providência, né? As irmãs no começo, literalmente, elas comiam sardinha, aquela sardinha enlatada, Certo. com farinha somente. Era só o que tinha. Era só o que tinha ali no começo de missão, né? E tinha uma irmã específica, né, que felizmente não está mais na comunidade, que ela me chamava muita atenção pela alegria dela, pela espontaneidade dela. Meu Deus, como que alguém pode ser feliz assim, gente? Sardinha com farinha. Uma sardinha com farinha. Aí mais, o que me questionava? Como que alguém pode ser feliz assim sem alguém? Era o que Sim. mais me questionava. Sim. Meu Deus, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Então, chocava, né, pra mim ver aquela situação. Como que alguém pode ser feliz assim? Mas aí uma intuição por dentro, né? Falando assim, se elas podem, você também pode. Mas aí eu rapidamente já rejeitava. Não, isso não é pra mim. Já rejeitava. E tinha um freis também ou não? Era só Não, freira? era só irmãs. Só as freiras. Só as irmãs. É. Aí, o que aconteceu, né, diante de tudo isso? Diante dessa busca por namoro e tudo mais, então eu buscava ser sempre aquela pessoa ideal, né? E por ter dons e tudo mais, usava disso também para cativar, né? Mas mesmo assim, o retorno das namoradas não me preenchia, sabe? Não me satisfazia. Não era, tipo, não te completava. Não me completava. Por mais que eu buscava ser a pessoa ideal, Sim. mesmo o retorno da outra pessoa não me satisfazia. Beleza. Aí teve um belo dia, num domingo, essa pessoa com que eu estava falou assim, olha, eu acho melhor a gente terminar, porque eu não consigo corresponder à medida que eu sou amada. Aí eu, uai, como assim? Alguém termina com outra pessoa porque a outra pessoa é um cafajeste, não presta pra nada, um galinha, alguma coisa tipo assim, né? Sim, claro. Mas terminar porque você é amado, você é amada, foi algo diferente. Opa, tem algo aí. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, na terça-feira, que é pastoral de rua, né, que a gente levava comida, né, para os irmãos que estão em situação de rua, na terça-feira a gente vem e conversa pessoalmente, pode ser? Aí, beleza, fui à tarde, a gente prepara a sopa, a gente vai lá e a gente conversa. Aí eu fui, a pessoa não foi. Beleza, e nesse dia eu ia conduzir a oração lá, né, na praça, tudo mais. E aí a gente fez a oração para ir para a praça e não veio. E lá na praça, conduzir a oração também, lembro até hoje a música do Amados do Eterno ainda, que eu cantei naquele dia lá. E depois que eu fiz a oração com os filhos, né, eu saí e fui para um banco da praça, igual o Bruno Marrone lá, né, tentando esquecer. Fui para o banco da praça, mas foi ali que Jesus me encontrou. Chegou um filho predileto. O que é filho predileto? Só Filho para quem está predileto. assistindo saber o que é. Isso eu já ia perguntar. Filho predileto, para quem está nos acompanhando, filho predileto é a maneira como nós chamamos aqueles irmãos e irmãs que estão em situação de rua, né? Sim. E dependência química, mas nós chamamos de filhos prediletos.
justamente para recordar a dignidade que, de fato, na parábola também do filho pródigo, né, que o pai acolhe sem esperar aquele discurso que ele preparou. O pai só abraça, né, e devolve a dignidade. Então a gente chama de filhos prediletos. E tinha um filho lá, o nome dele é Leonardo. E aí ele falou assim: nossa, quando eu ouvi a tua voz, eu sabia que era você, por isso que eu vim para cá. Aquilo pode parecer para nós, para todos nós aqui, pode parecer simples, mas para mim veio de uma maneira tão forte, porque aí entra a questão da reflexão. Eu mendigando amor de tantas maneiras, eu buscando ser amado de tantas maneiras, e essa pessoa se sente amada nessa coisa tão simples aqui, sabe? Eu acho que isso é que de fato preenche a minha vida, né? Eu preciso desse Deus, desse amor perfeito que eu busco. Aí, olhando e contemplando essa experiência, né, da pessoa que deixou porque se sentia amada, e eu fazia a reflexão, de fato, Deus coloca um amor no coração do consagrado que criatura nenhuma consegue saciar. Deus coloca uma sede tão grande de amor perfeito que só Deus para realmente saciar. E diante daquilo, aí voltando, antes mesmo de irmos para a praça, a irmã mesmo sabendo que eu estava namorando, ela chegou assim: olha, fulano, quinta-feira tem um encontro vocacional, você não quer ir participar? Aí eu: irmã, a senhora sabe, né, tô namorando e tudo mais, como é que a senhora... Aí eu sabendo que aquele dia era decisivo, eu falei assim: irmã, hoje mesmo eu dou uma resposta para a senhora. E dito e feito. Após ali aquela experiência, eu cheguei para a irmã, quinta-feira eu vou lá nesse encontro. Beleza. Aí tava lá eu, bendito fruto entre as mulheres. Que no caso estava eu e 3 meninas somente, né, nesse encontro vocacional. E ali, o primeiro movimento daquele encontro vocacional era uma adoração. Novamente, né, adoração de Jesus Eucarístico. E a irmã na condução, essa mesma irmã que, né, que cativou no início ali, ela conduzia a adoração nesse sentido. Fala para Jesus o quanto que você ama ele. Simples. Sim. Fala para Jesus o quanto que você ama. E lá era uma capela bem pequena, Jesus numa custódia bem pequena também, sabe? Não era um ostensório, um esplendor, não. Era dentro do sacrário, literalmente dentro do sacrário, e uma custódia bem pequena assim, desse tamanho. E a irmã falando: fala para Jesus o quanto você ama. E a experiência que eu tenho é essa, eu olhando para Jesus, e é como se intuitivamente ele falasse comigo: eu também te amo. E aquilo calava tudo, sabe? Sim. E de fato essa experiência no silêncio, Deus falando: eu também te amo. E aquilo ali revolucionou a minha vida. Eu falei assim: não, é isso mesmo, é isso que eu quero, é isso mesmo que eu vou lutar. Por mais que eu sei que vai ser difícil. Sim. A obediência, a pobreza, a castidade, a disponibilidade no nosso caso, né? Mas é isso que eu quero. Então, resumidamente, seria isso. Você encontrou ali o sentido ali que era o vazio que faltava você preencher ali. Exatamente. E ali você encontra a questão quando você fala da fraternidade, a fraternidade é o caminho que já era lá. Isso. Que acontece. Exato. Lá. Aí sim a fraternidade já havia se instalado lá, né, nesse primeiro ano. E quando você dá seu sim, aí você já começa pelo processo. Aí eu começo conversando diretamente com a religiosa, né? Até então. Para entender qual que vai ser todo o caminho, o percurso. Como que funciona, né? Primeiro. E na verdade tem até um fato engraçado que eu acho que ajuda até a quem está nesse processo de discernimento vocacional a entender, né? Eu ainda namorando e tudo mais, eu esperava vir de outra pessoa isso. Você tem o chamado. Não, é isso. Eu esperava isso. Que alguém me confirmasse e dissesse: não, você tem uma cara de frei, você tem uma cara de padre, alguma coisa assim. E ali, eu falando isso pra irmã, né? Ela sabia do namoro e tudo mais, ela falava assim: faz o seguinte, vai namorar. Eu querendo ouvir dela, né? Não, vem, é isso mesmo, é essa vida, é isso que você está desejando. E ela falou: não, vai namorar.
E é justamente ali que eu pude provar realmente, Sim. né, de entender os frutos que aquilo dava e os frutos que uma vida abandonada em Deus dava. Opa, aí eu pesei na balança. O que que vale a pena Sim. na minha existência? Né? O que que vale a pena? Vale a pena seguir a vocação Já religiosa? entra a decisão de você A assumir decisão. o seu chamado É ali. questão de escolhas, né? Exato. Fazer escolhas, né? De E fato. você, como que entra a fraternidade aí na... Legal que parece que Tudo se as encaixa. coisas vão se... Legal. Mas foi exatamente isso. Depois dessa experiência que eu tive em 2017, eu ainda fui um pouco mais teimoso, confesso. Porque, como eu falei, né, eu trabalhava, enfim, na época eu estava namorando também, né, e ali a experiência foi muito forte, mas, poxa, eu tinha minha vida, Sim. né? Peraí. Né? E nessa época eu fazia ainda acompanhamento para a vida laical na comunidade. Né? Então eu fiz esse processo de estar na juventude, de fazer a formação para a vida laical, E o que isso? é uma Explica vocação. pra quem tá Isso assistindo. leigo todos nós somos, né? Todo Sim. cristão batizado, né, na Igreja Católica é chamado a ser leigo, né? E aí tem as diversas formas de vida laical, tem os leigos celibatários, tem os leigos que contraem matrimônio, né? Na nossa comunidade também tem, né? E aí são leigos da igreja que fazem vínculos na nossa comunidade. Entendi. E eu seria um deles, né? Só que nesse meio tempo aí, Deus foi mudando as coisas, né? Então eu fui um pouco mais teimoso, né? Então essa experiência que eu tive com Deus foi no final de 2017. Quando o ano começou, de 2018, eu tirei férias e fiz uma viagem com essa moça que eu namorava, né? E fui para uma cidade de Minas Gerais chamada Juiz de Fora, que a mãe dela morava lá, né? E depois de 15 dias, talvez, ou menos um pouquinho, eu me senti muito mal, assim. Falei, não, eu vou embora. Não tô legal. Eu não tava legal, assim. Começa a gerar um incômodo Exato. interior. Eu falei, preciso ir embora. E fui embora. Voltei para Vitória, né? E cheguei ali já, assim, decidido a deixar tudo, assim. Parar de sair à noite, né? Deixar algumas atitudes, assim, que para mim já não tava mais legal, né? E depois de uns 3 meses ali, eu criei coragem de conversar com o meu diretor, que era um frei também, que eu gostava muito também, ali na missão de Vila Velha, de conversar com ele sobre vocação. Eu falei, frei, olha, eu não estou entendendo mais nada da minha vida, né? Eu estou sentindo que Deus está me tensionando a algo maior, a algo mais, né? E ele falou bem assim, tá, vamos rezar mais um pouquinho, na próxima direção a gente conversa sobre isso, só que daí para a próxima direção ele foi embora, ele deixou a comunidade, né? E aí eu retraí, né? E fui vivendo. Já é um sinal também, aí começa a dar um nó na cabeça, Uhum. né? Aí ele foi embora, então acho que o sinal que pra mim fica quieto no meu canto. Exato. E aí eu fiquei, né? Ali eu já tinha entendido, né? Então eu decidi terminar esse relacionamento que eu tava, né? E fui caminhando com a comunidade ali. Sim. De forma mais concreta, porque eu nunca fui uma pessoa que rezava assim. Sim. Né? Eu não rezava nem para dormir à noite, né? E a comunidade foi me ensinando isso. Sim. Essa importância de rezar, essa importância de adorar, né? Então a comunidade também foi trazendo isso para minha vida, né? E ali nesse período de 2018 foi o ano que eu me aprofundei melhor nesse sentido, né? Da vida espiritual, né? Depois eu tive que pedir direção a um outro frei, né? E aí com ele, depois de meses ali, lá para outubro, né? Foi que eu fui pedir de novo o acompanhamento vocacional. E eu falei com ele, frei, olha, então eu vou abrir com o senhor, que eu já tinha falado lá no começo do ano com o meu outro diretor. E aí ele me orientou melhor, né? Opa, então vamos pensar aqui, porque você já tem uma certa idade, já não é, né, um menino de 17 anos, 15 anos,
né? Tem toda a sua história ali, e ele foi me orientando, né? E aí, quando foi em novembro, né, ele me acompanhando ali, e aí eu lembro que eu fiquei um dia inteirinho dentro do meu quarto só ponderando, né? Opa, eu tenho isso e tô sentindo isso, né? Peraí, né? Eu acho que... E ali eu já não via mais outra alternativa que não fosse, né, me entregar de vez para Deus, assim. Sim. Né? E era isso que ele me pedia, né? Então eu cheguei no Frei e falei: Frei, olha, é isso, eu não consigo mais, já não estava rendendo mais nada, assim, sabe, na minha vida cotidiana. E aí eu falei com ele: Frei, é isso mesmo, não tenho mais como ver a minha vida fora disso. Né? E ele falou: então você dá jeito na sua vida até ano que vem, porque ano que vem você já entra, né? Eu não fiz nenhum retiro vocacional, não fiz nada nesse sentido, né? Mas ali eu já fui, voltei para casa. E essa entrada já era para entrar para fraternidade. Para fraternidade, pro nosso ano, a gente chama de ano de aspirantado. A gente entra como vocacionado interno, né, na comunidade, né? E aí foi foi o final do ano, né, de 2018. Sim. Eu programei uma última viagem, que foi para a profissão religiosa de um noviço que estava morando em Vila Velha, que é o Frei Ariel, né? Ele estava morando lá. E aí fui para essa viagem, voltei para casa, já decidida a pedir exoneração no serviço, abandonar a faculdade, né? E fiz isso tudo. No ano seguinte eu viajei para a profissão dele, retornei já dando jeito de tudo. E o pessoal não assim. chamava de maluco, não? De doido? Um amigo meu falou que ia dar uma martelada na minha cabeça, porque ele achou que eu estava ficando doido. Pensando na família de vocês. Quando vocês tomaram a decisão: estou indo embora, vou viver de Deus, Viver da graça. Da graça. Eu fico imaginando quando você falou assim: estou indo embora. Como que a família reagiu? Me conta, Frei. Então, a reação da minha família, eu pensava uma coisa e foi outra totalmente diferente, né? Porque o meu pai, certa vez ele me falou: eu te acho muito sem ambição, né? Eu não vejo você com perspectiva de nada. Sim. Né? E a minha mãe sempre preocupada com essa questão também, porque a minha mãe, ela é assim, né? Eu aprendi muito com a minha mãe com relação à questão de servir, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa religiosa, assim, total, né? E ela sempre nessa preocupação comigo, né? Ela falava: meu filho, essa não é a vida, essa não é a sua vida, essa não é a vida que eu pensei que você teria, né? E ela sempre nessa preocupação. E quando eu fui dar essa notícia para eles, foi justamente isso: eu já esperava. Eu falei: como assim? Não, meu pai falou: mas eu já estava vendo a sua mudança, você já não estava saindo mais, você já estava aqui dentro de casa, só queria saber de ficar na casa dos freis. Acabou a boemia. Então, só queria saber de ficar na casa dos freis, não podia dar outra coisa. Falei: então é isso mesmo. E como que é o processo quando vocês tomam essa decisão? E quanto tempo que vocês... Quando vocês entram, o que é uma escola? Como que chama isso? Então, trazendo essa questão ainda do desafio, né? Sim. Do primeiro em relação à família. Para mim, eu tenho gravado muito claro assim, algumas memórias, né? Porque quando eu decido falar para minha mãe, né? Falar para minha mãe a respeito disso, do chamado, a gente estava voltando de uma missa, né? E aí, eu, no meio da rua, falei assim: mãe, eu vou ser religioso. Aí ela olhou pra mim e falou assim: tá. Bom, aí você falava que tava religioso. Aí, por quê? O que ela pensou? Ser religioso é ser da igreja. Sim, Ela achou exatamente isso. Aí, 5 segundos depois: mas religioso como assim? Aí eu: então, mãe, sabe as freiras? Só que frei. Ela: o quê? Você não vai querer estudar? No meio da rua. Você não vai querer estudar, não? Aí entra a questão mais forte. Você não vai querer estudar? Você não vai querer trabalhar?
você vai querer ficar passando necessidade? Ai, pior, esse foi doeu mais. Você vai querer ficar andando na rua igual cigano? Falou desse jeito. Aí eu calei, não falei nada. Falar o quê nessa hora? Só baixei a cabeça. Mas ela viu que o filho dela não era mais a mesma pessoa. Sim. Tinha modificado, né, as atitudes, comportamentos. E o que mais foi difícil, porque assim, esse período de discernimento vocacional foi justamente quando eu termino o ensino médio e eu presto vestibular na faculdade, na estadual lá da minha cidade. E passo e me matriculo. Só faltava ingressar na faculdade. O que você ia fazer? Eu ia começar ali em pedagogia, mas eu queria adentrar na área da psicopedagogia. Sim. E entrar na área da psicologia mesmo. Sim. Né? Porque sempre foi uma área que me chamou muita atenção. Sim. E ali eu tenho gravado essas memórias, né? Quando eu tô na caminhada da comunidade e ali numa dessas pastorais eu volto para casa, a minha mãe tá numa mesa assim, tipo, tá na ponta da mesa, se acabando de chorar. Aí eu chego lá, o choro aqui na garganta, eu engolindo assim para aparentar ser forte, né? Assim, mãe, por que a senhora tá chorando? Ela falando assim, você não vai querer estudar não, por quê? Aí voltando lá no começo, ela tinha feito até a 5ª série. Sim, que o sonho dela meu ter um pai, filho dela formado. Exato. E o meu primeiro irmão saiu de casa com 18 anos e ele teve a oportunidade de ingressar na faculdade e não quis. Né? Ele quis trabalhar por conta própria e construir a vida. Então ali ela vendo essa oportunidade, né? Tendo expressado um sonho que ela não pôde realizar e o filho ali e tudo mais. Aí eu falei uma frase para ela que ela lembra até hoje. Eu falei assim, mãe, quando eu sair daqui de casa, é Deus que vai permanecer. Sabe? Foi muito difícil ter que tomar essa decisão, né? Foi muito difícil, mas é uma frase que ela lembra até hoje. E ali trazendo a ressignificação, Deus que ressignifica todas as coisas, né? Naquela mesma capela que eu fiz meu encontro com Deus, meu chamado e tudo mais, foi naquela capela que eles se casaram no religioso. Eles não tinham se casado no religioso. Se eu não tivesse saído de casa, nada disso também teria acontecido, né? Entendi. Meu pai buscado os sacramentos, né? Essa reformulação até não estar bem diante de Deus, né? Sim. Então esse processo foi muito delicado. E aí, trazendo a pergunta, nós fazemos esse primeiro contato com o diretor espiritual, com o promotor vocacional de maneira específica, e dizendo, eu quero iniciar um processo de discernimento vocacional, que dura na média de 1 a 2, e pode se estender a 2 anos, né? Pode se estender esse processo a 2 anos. Porém, a formação ela é continuada, né? Você vai do vocacionado interno, aspirantado, postulantado, noviciado apostólico e então a profissão. Até a profissão de votos ainda é tempo de discernimento, sabe? Porque... E de um estágio para outro é o quê? 2, 3 meses? Então, o primeiro, você ingressa, depois de 6 meses você recebe o aspirantado, né? E depois mais 6 meses é o postulantado, e o postulantado é 1 ano. Aí o noviciado, mais 1 ano. Noviciado apostólico, mais 1 ano. Não, mas já dá 4 anos. Você falou que Claro. 1 ano, 2 anos? Isso. Aí no 5º ano, no início do 5º ano é a profissão de votos. Ah, tá. Então, entendi. até lá é um tempo de experiência. Não, é assim, que ele está dizendo o seguinte, pode ser até 2 anos para você entender se é isso que você quer. Isso, Mas pra durante ingressar. 4 Entendi. anos, Isso. Entendi. você vai estar ali... É a preparação total Isso. até a formação. Você quando pode mudar de ideia. Entendi. Exato. A profissão que você fala é o frei? Isso. É Você se tornar frei. Isso, exato. A profissão de votos, na verdade, Sim. porque assim, a vida religiosa, o que difere ela das outras vocações? Ela não é em si um sacramento, como o matrimônio é um sacramento. Sim.
O sacerdócio é um sacramento. A vida religiosa não é um sacramento. Hum. Mas o que diferencia ela? Nós somos leigos, né? Porém, como se entende a vocação religiosa? Ela é uma radicalização desse batismo, Certo. expressada pelo voto público, que são os conselhos evangélicos. Então, essa profissão de voto, de maneira pública, caracteriza em si a vida religiosa. Né? Então, nós professamos publicamente diante da igreja, perante ali o bispo, que acolhe os nossos votos. Aí a gente professa os votos temporários, né, de 1 ano. Aí se renova no caso da nossa comunidade, a gente renova até 6 anos. E no 7º ano é a profissão de votos solenes, que é a profissão perpétua. E ali já não há mais renovação. Você já definiu a sua vida, é isso. E quando acontece isso aí, por exemplo, você é o Frei Dávila, você é o Frei Nicodemos, esse nome é de vocês mesmo ou é tipo banda sertaneja que você fala, não, o meu nome vai ser Frei tal, né? Vocês que escolhem como que pela história dele já dá pra saber, né? Porque aí Jesus encontrou Nicodemos na madrugada, né? Então... E o dele é de Ávila, você sabe por quê também, né? Por causa Conta primeiro, vai lá, depois eu conto, porque a minha história é engraçada. O nosso nome não é o nosso nome de batismo. Certo. Né? O nosso nome é nosso nome religioso. Nós recebemos ele um dia antes da nossa profissão religiosa. Vocês escolhem ou não? Então, nós podemos escolher o nome, mas quem confirma é o nosso superior geral, nosso Certo. ministro geral. Então, como funciona? É fruto de uma caminhada de discernimento, de oração. Né? Por exemplo, o meu nome é Frei Nicodemos, Fortaleza da Santa Cruz. Né? Por quê? Porque Nicodemos sempre foi um personagem da Bíblia que me chamou muita atenção. Com certeza. Né? Mas, sobretudo, na minha caminhada vocacional, né? E aí entra a minha frase de aspirantado, né? Na minha caminhada vocacional, sempre me marcou muito a cruz. Né? Sempre me marcou muito a cruz. Né? E como sinal de sofrimento, né? Do amor de Cristo também. Sim. Né? Então, isso sempre me marcou. E Nicodemos é um personagem que está no cenário da crucificação. Sim. Né? Nicodemos é responsável, junto com José de Arimateia, por dar dignidade, né, a Jesus na sua morte. Sim. Né? Então, ele junto com José de Arimateia, doa o sudário, né, para envolver o corpo de Jesus, e Nicodemos dá os perfumes. Né? E aí era o costume dos judeus de sepultamento. Né? Se não houvesse esses dois personagens, provavelmente Jesus poderia ser enterrado como um indigente. Né? Então, claro, tem todo aquele diálogo noturno com Cristo, né? Em que, né? É muito marcante também. Eu costumo dizer assim que Nicodemos ele aceitou Jesus na vida dele, mas ele não teve forças de enfrentar toda aquela a retaliação, que ele ia ter, até por ser já um senhor de idade e tudo, né? E o papo dele, né, com Jesus, né, vai ter que nascer de novo, né? E ele não se prontificou, né? Ele quis se manter na mesma vida que teve, não quis abrir mão. Então, não quis sofrer as dores de parto, né? Jesus com ele já expressa ali de qual morte ele deveria, né, abandonar a vida. Isso. Que ele tinha. Então Jesus fala para Nicodemos sobre a crucificação, né, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem também será elevado, né? Mas Nicodemos está ali nesse cenário. Depois meu nome tem Fortaleza da Santa Cruz, né? Eu gosto de pensar que Nicodemos foi um personagem muito forte. Sim, porque com certeza. Ele poderia, por essa atitude, é claro, José de Arimateia que dá a cara lá para pedir o corpo de Jesus, né? Sim. Mas também pela posição que ele tinha, né? Estar ali naquele cenário, ter esse ato, né? Poderia colocar em risco toda a vida dele. Sim, muito corajoso. Né? Aquilo que ele tinha, corajoso. Enfim. Né? Então ele teve que ser forte para poder estar ali também, né? Também é levado, né? Por esse diálogo com Cristo, e depois também conseguir reconhecer em Jesus como Messias, né?
Então eu gosto de pensar que... E eu sei que ele se tornou cristão depois, Sim, devido a com essa certeza. experiência. com certeza. Então, essa é a história do meu nome. Né? Tá, e aí você indica, fala, ó, eu quero ser mais ou menos esse nome aqui. Isso, a gente aí, pede. Por exemplo, eu não pedi Fortaleza. É. Eu pedi Lírio com relação à pureza, né? Da Sim. purificação que vem pela cruz, Uhum. né? Mas o nosso ministro geral, ele entendeu a fortaleza como esse ato, que é um dom do Espírito Santo também, enfim, Sim. né? Traz todo um sentido, Mas né? ficou perfeito. Pra mim ficou perfeito, perfeito. né? Com E certeza. só depois que a gente vai conseguir Sim. né? Depois. Sim. E o Encontrar seu? esse sentido. E agora, e o seu? Então, lá vai a história. Porque assim, o meu nome já é o nome de batismo. Por incrível que Entendi. pareça. Ah, Olha, que É, legal. o meu nome civil é De Ávila. Tananã, tananã, tananã. Entendi. Né? Por quê? Como eu sou o filho caçula, primeiro veio o meu irmão. E o nome dele foi o meu pai que deu. O nome dele é David. Né? Certo. David foi meu pai que deu. E lá no Nordeste, principalmente ali onde eu moro, tem um costume de, na família, os irmãos seguem a primeira letra do nome, Sim, né? começa com D, né? Começa com D também. Sim. Aí, beleza. Aí, quando eu nasci, a minha mãe... Não, na verdade, foi a minha mãe que deu o nome do meu irmão, David, né? Aí, quando eu nasci, ela queria também dar o nome. Se minha mãe desse o nome, meu nome seria Denilson. Entendi. Eu prefiro Dearo. E ali, se meu pai desse o nome pro meu irmão, seria Klinsmann. Nossa. Sabe quem é Klinsmann, né? sei, Não? sei. Jogador ali da Alemanha. Alemanha. Ele gostava muito de futebol, né? Uhum. Voltando ali. Gostava muito de futebol. E ali, quando eu nasci, No parque, ele falou né? assim, opa... Minha filha vai chamar Neymara. E ali... Neymar Dolorido, Coitado né? dela, né? Coitado. Tadinha, vai sofrer bullying. E ali, quando eu nasci, a minha mãe se levantou e falou, pai, não, agora é minha vez. Agora é minha vez, né? E ele quis repetir o D, né? E naquele ano, na verdade no ano de 94, na seleção da Colômbia, tinha um jogador que o nome dele era Anthony de Ávila. E os jogadores de fora do Brasil colocam o nome na camisa, o sobrenome. O sobrenome. Não colocam o nome. Uhum. E ele achou bonito, né? Ele achou lindo aquele nome, De Ávila, né? E ali ele falou assim, pronto, o nome do meu filho vai ser esse. Mas não sabia que era o sobrenome do jogador. Sim. Beleza, até então, tudo certo. E quando eu fiz a minha experiência com Deus, todo mundo tinha aquela surpresa. Nossa, seu nome é esse? Eu não entendia nada. Até então, não sabia Você nem... nem sabia quem que era, sabia nem né, quem era Santa Teresinha quem é da Santa Ávila. Teresa de Ávila, eu não Sim, sabia, sim. né? Aí eu tentava compreender isso, Era uma né? família religiosa, meu Deus Então, do céu. exato. Mas aí... O devoto de Santa Teresa. É? Nossa, Isso é uma bênção. Sua mãe era devota de Santa Teresa? Não, nem um pouco. E ali, com a aí que eu vou entendendo o porquê, né? A providência divina. Na minha experiência com Deus, tem uma experiência que me marca muito, né? Santa Teresa, uma das experiências que marcam ela é a transverberação, né? É quando ela no coro tem um anjo que aparece para ela, um querubim, né, no formato de criança, né? Com uma flecha em chamas. E aquela flecha fere o coração dela. Sim. E até hoje, no coração dela, tem a A marca marca dessa flecha, da né? flecha. Então, essa experiência que marca ela se chama transverberação. E na minha história vocacional, em um desses encontros, no dia dos namorados, inclusive, foi no dia dos namorados, teve uma adoração lá. E ali foi uma experiência muito forte para mim, que a irmã, ela estava com a cruz de São Damião. Sim.
Ela estava segurando a cruz de São Damião e ela ia rezar por cada vocacionado, né? Ela estava com a cruz de São Damião e ela foi se aproximando de cada um. E eu, de olhos fechados, quando ela se aproxima de mim, é como se eu com os olhos fechados, eu vejo mais escuro ainda a silhueta da cruz de São Damião, sabe? Que é bem específica. Sim. Né? A cruz de São Damião. E quando ela se aproxima de mim, é como se fosse um feixe assim de luz, assim, ó, por trás da cruz. Assim, um feixe de luz, por trás da cruz. E ali eu caio, tipo assim, como se alguém de fato assim, me empurrasse. Uhum. E ali meu coração batia tão forte ali, meus olhos assim, minha pálpebra ficava assim, desse jeito. E meu coração pulsando, mas consciente daquele momento. Eu, tipo assim, o que está acontecendo comigo? Sim. E aquilo me marcou. E para mim, eu tenho muito claro que ali foi a ferida de Deus, né? Deus me feriu ali. Deus me marcou ali. É a questão da marca, né? Exato. E quando a gente faz esse processo de discernimento vocacional, no ano de noviciado, a gente faz um retiro, né? Antigamente, que se chama Nas Mãos do Oleiro. A gente vai olhando a nossa história sob a luz da palavra de Deus. Uhum. E a palavra de Deus que marca a minha identidade é o encontro de Jacó com Deus, quando ele é ferido por Deus, né? Quando ele deixa tudo, passa o Val de Jaboque e deixa tudo, né? E ali Deus fere ele. É justamente aquela experiência. E nasce o sol naquele lugar, que é Fanuel, que se chama. E aí eu lembro essa figura do sol. Aí tem uma outra passagem, que é Malaquias 3. E para vós que temeis o Senhor, o sol da justiça brilhará tendo a cura em seus raios. Aí você liga nas passagens em toda a Sagrada Escritura, o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Sim. E trazendo essa referência da cruz de São Damião, aquele feixe de luz ali era o sol da justiça, que é Jesus mesmo, que me feria e me curava ali, né? Uhum. Que me concedia essa identidade própria, particular. Então, quando eu ingresso na comunidade, eu sempre buscando conhecer mais Santa Teresa, porque eu não conhecia tanto. Sim. Buscando ler, né, livros. Eu comecei pelas 7 Moradas, o Castelo Interior. Eu comecei errado, que é para começar pelo Livro da Vida. Né? Mas no noviciado é que eu leio o Livro da Vida, O Caminho de Perfeição. Né? Então, aquela experiência me marca profundamente, né, de conversão, de entender que Teresa demorou 20 anos dentro da vida religiosa para entender o seu processo de radicalização, de conversão. De fato, é tudo para Deus, tudo, de fato. Né? E até então, isso foi se encaixando perfeitamente, olhando para a minha história. E quando a gente, no período da profissão, é uma história engraçada também, a gente tem irmãos que adentram na comunidade já tem um nome de religião, né, na cabeça. Não, quando eu for freio vai ser esse, né? Beleza. Quando eu ingresso eu não tenho nenhum nome, porque para mim já estava muito claro. De Ávila, eu acho que não, vai continuar. Sim. Né? Vai continuar. E beleza. Aí antes disso, essa experiência, né, da Eucaristia, né, Jesus Eucarístico e tudo mais. Aí eu dei uma sugestão de nome. Frei de Ávila, do Coração Eucarístico de Jesus. Né? Conta de toda essa experiência com a Eucaristia e tudo mais. E beleza. E nesse dia, quando a gente recebe o nome, né, eu me aproximo lá do ministro geral, e aí ele fala, né? A partir de hoje, no céu e na terra, nessa vida e na outra, será chamado Frei de Ávila de Jesus. Aí, tipo assim, aí eu... Acabou já? Cadê o próximo? Cadê o restante? Tipo assim, o que mais? Aí eu peguei a pedrinha, que a gente recebe uma pedrinha, por conta também da passagem do Apocalipse, né? Recebereis um nome novo, gravado em uma pedrinha branca, né? A gente recebe. Aí eu peguei, assim, todo mundo viu minha cara. Todo mundo viu que eu não gostei. Né? Todo mundo viu que eu não gostei. Aí eu... Jesus. Virou a perna. Eu olhei, vai que tá escrito embaixo, né? Aí eu falei assim, só isso. Olha a ignorância. Só isso, meu Deus.
e em crise, assim, porque esse momento é um momento tão esperado. Imagino. Meu Deus, se você esperou 4 anos, 5 anos, nervosismo, né? Nossa, eu E, imagino. e de repente ali sendo tudo desmoronado para mim, né? Para mim era Sim. muito claro, né? Coração eucarístico de Jesus, tá? Enfim. Aí eu partilhando com o irmão meu, né? Dali da turma de noviciado, eu chorava. Não, porque, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? E aí falando isso, né, para ele. Mas ali naquele dia, naquele momento eu fiz uma experiência mais profunda ainda, né? Sim. Que depois de passou todo o dia, toda a lamúria, aí antes de dormir eu me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu não posso continuar com essa angústia no meu coração. Me revela, pelo amor de Deus. Fala Me comigo. revela o porquê desse nome aí, né? Sim. Me revela. Mas antes disso, eu já tinha perguntado pro superior, né? De árvore de Jesus, por que, Frei? Não, então, Teresa, né? A vida de Santa Teresa, e Jesus é o objeto de contemplação da vida dela, né? É isso, filho. Aí eu... Tá, mas... Mas aí eu não compreendia, não estava muito claro. Sim, Beleza, claro. aí eu fiz essa experiência, ajoelhei, coloquei diante de Deus. Aí, quando eu dormia, eu acordava com 2 locuções assim na minha cabeça. NF2, que é o parágrafo das nossas fontes, nossas fontes 2, o segundo parágrafo. E uma locução assim, essa é a melhor parte que eu escolhi para você e ela não te será tirada. Que é o de Marta e Maria, né? Que é Sim. justamente o ideal de vida de Santa Teresa. Essa perfeita união de Marta e Maria. Né? É essa busca dela. E ali, essa é a melhor parte que eu escolhi para você, ela não te será tirada. NF2. NF2, o que é isso? Isso é coisa da minha cabeça. Vou ficar doida. Aí eu abri lá as fontes NF2, que diz exatamente o seguinte: somos atraídos por Jesus, que se despojando de toda a sua condição divina, se tornou pobre, servo, humilde, dom sem reserva e sacrifício por toda a humanidade. Nós queremos o Jesus, nascido pobre em Belém, anônimo em Nazaré, abandonado no Gólgota, ressuscitado pelo Pai e glorificado junto a Ele. Queremos o Jesus que anuncia que o reino do céu já chegou, mas que se retira para orar ao Pai e interceder pelos homens. Nós queremos o Jesus que tem vida em abundância para dar, mas que também oferece o estreito caminho da cruz. Meu Deus. Aí Jesus falando assim para mim, é esse o Jesus que eu quero para você. Ou isso. seja, Jesus todo completo. Completo. Não só uma parte, não só algo que te encanta, não, Sim, sim. todo. É É ele por Não inteiro. é um detalhe, Não, é né? isso, Mas é a exato. essência É ele por inteiro. transfigurada Nossa, que ali. lindo, Frei. Tudo. Então, essa experiência do meu nome seria essa Que experiência. lindo, que legal. Agora, uma curiosidade que eu tenho. A fraternidade começou aonde? Com quem? Né? Da onde? Me explica. A fraternidade, ela começa com o nosso fundador, claro, o Padre Gilson Sobreiro, que até então já era de uma Que não congregação... tem nada a ver com o Frei Gilson. Não, Nada a ver. literalmente nada a ver. Claro, galera. Eles têm como não sacerdócio. A única coisa mesmo. E, inclusive, ele já era de votos perpétuos de uma comunidade e sacerdote. E ele ainda inquietado, Deus pedindo mais para ele, né? Quero muito mais, mais, exato, esse mais de Deus, né? Deus pedindo muito mais para ele. E então ele ele é mestre em antropologia e numa dessas teses de mestrado ele decide, né, ali assumindo uma paróquia na zona leste de São Paulo. Ele é vivo ainda. Ele é vivo, E graças a aconteceu, Deus. então, tudo aconteceu aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, Jardim exatamente. Conquista. Exato. Entendi. E ali ele decide fazer um encontro querigmático, né, um retiro de final de semana com jovens, mas ele decide fazer com uma condição: não quero ser identificado como padre, eu quero estar lá, quero conviver.
E nisso, ainda fazendo essa tese de mestrado sobre a ação do Espírito Santo no homem, na pessoa Imagina humana. a experiência dele ali. Deixa eu voltar. E ali ele sentiu justamente isso. Essa realidade bem cruel da periferia de São Paulo, né? Da realidade, a conversa dos jovens se voltava simplesmente ao redor de prostituição, Sim. de drogadição, Droga. de criminalidade, se voltava a isso. E lá ele conhece a nossa cofundadora. E ali, nesse choque de realidade, ele se disse, não, eu preciso fazer algo por esses jovens, né, que se Sim. encontram nessa situação. E só que a nossa primeira casa é no Vila Natal, zona sul de São Paulo. E ali é que é essa primeira casa de acolhida, né, diante desse processo de pessoas que nós queremos ajudar, que pedem ajuda e não sabemos para onde colocar, e nós direcionamos para essa casa. E, enfim, para encurtar mais essa história, existem três experiências mais marcantes na vida do nosso fundador que dá esse choque de realidade para ele começar esse algo mais sério. Que é quando ele, indo para a faculdade, um desses jovens com crise de abstinência, ali com a irmã, né? A irmã estava por perto, a irmã Seva, ele decide injetar lama na veia dele. Tamanha a crise de abstinência. Nossa. E a irmã liga para ele na faculdade, ele tenta ir no hospital, quando chega lá ele já tinha falecido, óbito, já veio a óbito, né? E ali é aquele que nós chamamos que é o grito fundacional, né? Ali Deus falando, se você precisa fazer algo, você tem que fazer algo. E, enfim, diante de tantas experiências marcantes, né, de uma mãe que numa dessas pastorais, embaixo da ponte, ela estava cozinhando numa lata, papelão, para dar para o seu filho. E a experiência também de conversão de um Isso dependente. aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, tudo aqui em São Paulo. E ele é do Pará, né? Ele é lá de Santa Maria, no Pará. E essa experiência que ele teve, né, da conversão de um dos filhos, né, filhos prediletos, buscando essa luta, né? Não quero viver com as drogas, eu preciso viver essa mudança de vida. E ele se questiona, de que maneira eu radicalizo também o meu sacerdócio da mesma forma que esse filho luta contra as drogas? Será que eu faço a mesma força? Aí tem a frase que marca nesse momento: a partir de hoje, custe o que custar, eu vou mudar. Ele mesmo faz esse propósito, né, de conversão, que Sim. são três as inspirações fundantes do nosso carisma, que é justamente a conversão, a pobreza e a fraternidade como ideal de vida. Aí entra a figura de São Francisco, né, de Santa Sim. Clara, Sim. e a caridade aos pobres como esse critério de salvação. Então são essas as inspirações fundantes do nosso carisma. E essa frase que você fala, a partir de hoje, né? Eu vou lutar para... Eu vou mudar. Custe o que custar, eu vou mudar. Mas isso é uma frase de quem? Do fundador? Do fundador. Isso, mas para ele mesmo? Porque assim... Para ele mesmo. Em que sentido dessa mudança ali? Porque a mudança que ele queria era na questão de uma realidade da sociedade, ou de uma determinada... Exato. Foi nesse parâmetro, né? Do sacerdócio dele. Ele é chamado a essa vida alta, né? Vamos dizer porque assim, elevada, porque é sacerdote. É um compromisso, né? Que nem nós estávamos falando ali, Sim. que foge do controle dele, né? Porque ele vai depender muito do outro também querer aceitar para dar certo, né? Exato. Então Verdade. é uma coisa ali que custa o que custar, por mais que a pessoa fale não, né? Ele vai ser sempre no sim, não sim. Você pode mudar algo nesse sentido? Então, é justamente ver nesse parâmetro a mesma o esforço que esse jovem faz para viver longe das drogas é o mesmo esforço que eu faço para ser santo, sabe? Sim. É esse desnível aqui que ele encontrou, e ele fala para si mesmo, e realmente ele faz esse processo também no seu próprio sacerdócio de conversão, de radicalidade, que como eu falava, é uma das inspirações fundantes do carisma. Então o carisma passa por isso, todos os membros são
convidados a todos os dias fazerem esse processo constante de conversão, de não estagnar, não se estabilizar, mas buscar sempre mais, né? Sim. Uma conversão levada ao extremo, né? Sim. Então seria por isso dessa frase, ele disse para ele mesmo: a partir de hoje, custe o que custar, eu vou mudar, eu Legal. preciso mudar. E quantos anos que tem a fraternidade já? Temos 23, 24 anos. 24 ano que vem é anos. nosso jubileu. Maravilha, que 25 Deus anos. abençoe E aí cada saiu vez, de São né? Paulo e foi para outros estados. Exato. O segundo estado que volta para o Pará, né? Uhum. Porque de fato é onde o nosso fundador vai. Sim. É natural. E enfim, se espalha pelo Brasil inteiro e pelo mundo também, né? É isso que eu ia falar. Exato. Saiu fora do mundo. Brasil, né? E aí você pega esses marginalizados, né? Vamos dizer assim, que são essa questão aí, que estão tanto na questão das drogas, como também estão na questão do bandidismo, vamos dizer nesse sentido? Ou... Então, nós, nesse caminho que nós fazemos, né? Nós temos, de maneira declarada, essa opção preferencial pelos mais pobres, né? O nosso Certo. apostolado, ele tem um público específico, né? Que são, de fato, os pobres. E os pobres nos seus múltiplos rostos. Mas, de maneira específica, aqueles que estão em situação de rua e a dependência química. Esse é o público-alvo, né? Certo. Sim. Onde todos os outros rostos, por exemplo, plurivocacional, né? De leigos, de jovens, de casais, são chamados a irem ao encontro desses, porque é a miséria que hoje em dia nós encontramos como a mais pungente, né? Sim. Então todos são chamados a encontrar ali esse meio de salvação, né? Fazer de fato a caridade a eles. Só que não basta por aí, né? Nós temos casas de acolhida, né? Nós temos uma casa de acolhida para garantir a eles também um meio, né, de mudança de vida, né, porque não basta somente ir ao encontro deles, levar o pão, levar aquele conforto, né, da oração, da partilha, da escuta, mas eu digo, né, isso é uma frase minha, tá bom? Pode descartar se quiser também, mas eu digo que nós fazemos mais que o bom samaritano, né, porque o bom samaritano ele vê aquele homem caído, semi-morto, despeja o óleo e o vinho sobre a ferida dele, leva para a hospedaria do dinheiro E vai embora. e vai embora. É isso. Né? E isso é uma dimensão da nossa missão, né? Que é o querigma, o anúncio, o serviço e a convivência, a koinonia, né? Onde nós moramos com eles. Acho que é justamente aqui que eu digo, nós fazemos mais que o bom samaritano. Vocês Sim. fazem um resgate ali também de ter essa Aham. questão, voltando novamente àquela questão da vida nova ali, mas é totalmente uma fase de readaptação para voltar e inseri-los na sociedade de um modo que eles consigam viver sem ter uma dependência de um vício, né? Ou ter alguma E voltar a ter dependência. dignidade, né, Exato. Frei? Porque aquilo que a gente estava conversando, até partilhando nos bastidores, né? Eles esquecem até do básico, né? Do que é comer na mesa, né? Que é aquilo que a gente estava partilhando um pouquinho antes, né? Então, é voltar para a sociedade mesmo, né? Porque eles se perderam completamente, né? Tem uma experiência que, inclusive, foi aqui em São Paulo, que me marca muito, assim, né? É uma experiência de frustração, mas me marca muito. No período, no meio do ano, nós fazemos uma missão que se chama Missão Anauim, né? Que nós passamos uma semana nas ruas, né? Vocês dormem na rua? Dormindo na rua, pedindo comida, evangelizando os mais pobres, né? Aqueles que estão ali, para de fato ter essa experiência mais concreta, dizer, tipo, sentir um pouco, não tudo, né? Sentir um pouco na pele o que você passa, né? Para até entender e dar um remédio mais eficaz, né? Para eles. Numa dessas missões, eu estava na coordenação dessa missão. Então, antes você tem que visitar os lugares, ver qual o lugar mais adequado, né? Se vai comportar todo mundo, tudo mais. E teve um dia que eu fui no Largo de São Francisco, ali na frente da igreja de São Francisco, tinha um idoso ali, né? Para mim, o que me custa mais diante de tudo isso que a gente faz é quando eu vejo, de fato, idoso na rua. Isso me dói muito, né? Me fere Sim, muito. sim. Então, naquele dia, ele estava lá sozinho, só ele, né?
E o nome dele é Seu Francisco. Ele é do Maranhão também. Entendi. E aí, eu falei para ele, olha, Seu Francisco, na terça-feira da missão, eu vou trazer um pessoal, uma galera louca aí também, que quer dormir na rua. Né? Quer dormir na rua, vamos dormir aqui perto do senhor, pode ser? Não, claro, pode vir, né? Pode vir, não sei o quê. Aí, beleza, a gente vai na terça-feira, a gente encontra com ele. E na terça-feira da missão, ele tá com o pé inchado, né? Tá com o pé machucado, ele não consegue nem caminhar direito. Bem idoso, tem uns 70 anos já. Entendi. Né? Bem debilitado. Aí eu fiquei comigo, né? Quando acabar a missão, eu vou até ele aqui e vou oferecer essa ajuda. Vamos lá para casa, né? Para cuidar desse teu pé e tudo mais. E beleza. Aí termina a missão. Aí no domingo eu chamo outro irmão. Falei assim, irmão, vamos lá, vamos de carro, porque ele não consegue nem caminhar. E é um pouco longe. Isso, é um pouco longe de casa. Vamos lá. Aí beleza, a gente vai. E eu vou rezando, né? Não, torcendo assim, não, que a gente encontre ele lá, pelo menos, né? Pra não dar a viagem perdida. Aí foi quando a gente dobra a rua, ele tá lá. Opa, ele tá lá, graças a Deus. Aí quando a gente chega, ele tá lá sozinho, da mesma forma. Aí eu chego pra ele e digo, Seu Francisco, vamos embora comigo, vamos? Ali, não, eu vou ficar aqui. Tô bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí eu falei assim, Seu Francisco, eu tenho uma proposta pro senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para casa, vamos trocar de roupa, você toma um banho, eu posso fazer até a comida que o senhor quiser, se eu quiser comer frango, carne, alguma coisa assim, eu faço. Vamos lá que no dia seguinte, que é segunda-feira, você vai no postinho, cuida desse teu pé aí, enfim, e a gente faz isso. Aí ele bateu o pé, não vou sair daqui. Aí eu, Seu Francisco, eu acho que o senhor não entendeu o que eu te disse. O senhor entendeu? Eu vou repetir. Aí eu repeti tudo. Aí ele falou assim, não vou. E eu falei assim, eu só saio daqui se eu te tirar daqui. Eu não vou sair daqui sem você. Aí ele falou assim, então senta aqui do meu lado que a gente vai conversar a noite toda. Falou desse jeito. E ali eu saí, fui embora. Frustradíssimo. Ele não quis ir de jeito nenhum. Ele não quis ir de jeito nenhum. E ali, essa experiência me marcou tanto porque em João 5 tem a experiência do enfermo do tanque de Betesda, que ele está ali há 38 anos. Sim. E a palavra diz que ele não é paralítico, ele é um enfermo. Ou seja, ele pode caminhar. Naquela experiência, eu entendi aquela palavra. Eu até grifei na minha Bíblia, eu grifei assim, ó, filho predileto de Betesda. Eu coloquei. Porque ali eu entendi que é perdida a dignidade a tal ponto de não querer nem o básico. Verdade. Comida, roupa, banho. Que a pessoa chega ao ponto de que se acostuma naquela condição. É isso. E se apega àquilo. Talvez ele não queria ir porque será que eu vou perder esse meu lugarzinho aqui? Sim. Entende? Sim. Sabe, coisas tão simples e de fato a pessoa se apega àquela condição. Igual o enfermo de Betesda que fica ali 38 anos numa comiseração dizendo para si mesmo. Não, ninguém quando a água se ajeita, ninguém me leva até lá. Sim. E era uma dependência dele, só dependia dele. Exato, dependia dele, falta essa força de vontade. Então, essa experiência de frustração, meu Deus do céu, não serve nem para ir, nem para levar um idoso para cá para tomar um banho, não serve nem para isso. Mas aí a gente volta naquele lá no início lá, né? Tem coisas que não dependem da gente. Exato. Né? E aí, você está disposto a viver isso? Né? Porque vai ter coisas que não vai depender de vocês. Sim, que aí né? que vem aquela questão da luta. Custe o que custar. Custe o que custar. Eu vou. Tá. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito a lidar, né, Fê? Essa questão da frustração. Porque às vezes a gente dá tudo, né? Assim, claro, né? Sim. Não é uma coisa... Você teve alguma experiência marcante também nesse sentido? Olha,
Não nesse sentido mas... Na chácara, são muitas experiências, sabe? Experiências positivas, mas experiências negativas também. Sim, sim. Né? Então, há casos que chega filho né, da rua e ali a gente vendo uma situação, poxa, a pessoa veio, né, para que nós pudéssemos cuidar dela, mas ela não consegue corresponder ao tratamento em si. Né? E aí, o que eu faço? Né? E a gente é levado a esse grau, sabe, de se colocar no lugar da pessoa. Poxa, a pessoa não tem para onde ir. Né? O que eu faço? Né? Mando embora? Seguro? Né? Então, teve filhos que assim não tinha condição humana, sabe? Que precisavam de um tratamento, não de um tratamento contra a dependência química, mas precisavam de um tratamento clínico, né? Médico. Sim. Né? E aí, como que eu faço isso? Como eu vou controlar isso, né? Porque envolve essa questão de saúde, vamos colocar de saúde pública, que não é só a questão do físico, né? Exato. Mas envolve o físico, o emocional, né? Toda uma estrutura ali que às vezes também a gente não está preparado também, que às vezes não é. E isso numa chácara envolve questão de erro e acerto. Por exemplo, numa situação de um rapaz que eu sabia que ele tinha um determinado problema, né, psíquico mesmo, Sim. né, e decidi manter ele na chácara. E por conta dele, outros desistiram do tratamento. Né? E isso foi uma experiência muito negativa. Né? Depois, uma experiência que me marca até hoje foi no meu noviciado apostólico, né? De um filho que era muito difícil, né? E ali tentando várias vezes, chamando para conversar, olha, a gente pode te ajudar nisso, mas se a gente não te alcançar, a gente vai ter que te mandar embora. E de forma nenhuma a gente conseguia alcançar ele, e a gente teve que mandar ele embora, porque não estava dando. Né? E aí a gente recebeu notícia depois, né, vendo a irmã, né, no contato da irmã ali, o falecimento dele. E aí a gente foi perguntar, poxa, o que aconteceu? Ela disse que na rua ele assaltou uma pessoa e a polícia deu voz de prisão, ele não parou, correu e a polícia atirou e matou. Né? Então é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar assim, constantemente, essa frustração. Que é o que nós estávamos conversando ali sobre relacionado ao sofrimento, né? Porque nossa vida vai ter fracasso e alguns sofrimentos dele vai ser relacionado aos fracassos que nós cometemos, né? E às vezes é entender também naquela determinada situação o porquê que isso aconteceu comigo, aconteceu com o grupo, né? O que será que são os questionamentos que vêm depois de um sofrimento, né? O porquê que essa dor tem que acontecer comigo? Qual que vai ser a transformação através dessa dor, né? Qual que vai ser os ensinamentos? Qual que é o propósito desse sofrimento com a gente, né? Dessa falha, dessa frustração? Sim. Há também as experiências positivas, né? Eu tive a oportunidade, com a graça de Deus, né? Claro, de estar à frente por 2 anos na chácara em Minas Gerais, né? Na cidade de Engenheiro Caldas, lá na nossa chácara Monte Sião, né? E vi muitos filhos terminarem o tratamento. Né, voltar para a sociedade. Voltarem para a sociedade e estão firmes até hoje, nos ajudam em outras casas, porque é uma possibilidade também do nosso tratamento, é que eles continuem conosco como voluntários. Então, muitos filhos de pé, né, fazendo voluntariado ali, alguns hoje indo para a ressocialização também. Isso é, assim, né, pela graça de Deus, é uma coisa muito bonita. Positiva, né, muito boa. Vocês falaram que vocês trabalham com essa missão aí com os irmãos de rua, né? Vocês também têm aquela missão ali também que é com o pessoal que usa droga, álcool e tal. Mas também tem aquela pessoal do cárcere. E também tem algum trabalho que vocês fazem com mulheres também, não são? Então, esse trabalho é mais voltado para as nossas irmãs, né? Para as freiras. Isso, em missões também específicas. Não são todos os lugares que essa frente de missão
se desenvolve porque em si ela é muito delicada. Com certeza. Porque envolve tantas outras dimensões. Mas o nosso foco principal, primordial, é justamente a questão da dependência química, porque, na verdade, para as mulheres que estão na rua, isso é inerente à questão da prostituição para a manutenção do uso da né? substância. Sim. Né? Então, ela, querendo ou não, ela vai ter que usar o corpo dela para conseguir... E o homem é a questão do roubo. O homem é a questão da criminalidade, tudo mais, esse envolvimento. Então, nessa dimensão, abarca tudo isso. Né? Então, a gente traz como frente forte de missão, que se chama o Sede Sóbrios. E quando você consegue, por exemplo, esse prêmio, né, essa graça de ter uma conversão ali, de fazer ele se ressocializar, quais são os serviços que a fraternidade tem para ele ali, né? Vocês desenvolvem algum trabalho igual que nem você estava citando ali? A gente faz o catecismo, acaba e não tem mais nada depois para a gente fazer. E quando entra na fraternidade, passa pela chácara, passa pela reabilitação, o que eles fazem? Tem alguns serviços, algumas atividades? Temos. Nós, assim, a comunidade, dentro desse programa Sede Sóbrios, né, nós temos as salas de apoio. Então, os filhos, eles podem atuar, né, nessas salas, estando à frente. Né, nas nossas chácaras, né, eles nos ajudam muito também, estando lá como voluntários, que nada mais, nada menos é replicar a experiência que eles tiveram. Né, estando ali convivendo com os outros, né, ajudando nesse tempo de tratamento também dos outros filhos. É até uma forma de ajudar eles também a eles se curarem também, né? Porque ele falou, ó, eu também já estive aí como você está, né? E eu sou uma prova viva de que é possível, né? A gente voltar, né? E então isso até uma forma de vocês, de certa forma, mostrar para os outros que estão chegando agora que dá para mudar, né? Sim, que dá para voltar, né? Isso faz parte do processo terapêutico, né? Porque eles recebem as formações e dentro desses 9 meses do processo terapêutico, eles recebem os 12 passos, né? Dos narcóticos anônimos. E o 12º passo é justamente esse, de levar um outro irmão a essa mesma experiência de restauração, né? De reabilitação. Então, são sempre impulsionados a isso. E eles vão entendendo, no primeiro passo, né? Que a dependência química ela é uma doença progressiva, incurável e fatal. Ou seja, se ele não rompe ali esse ciclo de morte que a vida dele estava levando, a tendência é sempre aumentar e, enfim, ter um fim trágico, né? Perder o controle, né? Exato. E ali dentro dessa realidade eles vão entendendo que sozinhos eles não conseguem, eles precisam de um poder superior, né? Eles precisam de Deus, né? Para aqueles que talvez não professam a fé católica, porque tem isso também. Sim. Crer nesse poder superior, né? Nessa força que vai além daquilo que é aparente, né? E dentro disso eles fazem esse entendimento de que sozinho não conseguem e eles precisam dessa rede de apoio e a comunidade entra aí, a fraternidade entra nesse processo. É uma rede de apoio para quê? Para que ele esteja sempre junto, ajudando, servindo nos eventos, testemunhando, pregando o seu próprio testemunho. Sim. Inclusive, nesse Resgata-me que a gente partilhou, tem um momento específico de pregação de drogas em si, né? De um testemunho pessoal de mudança de vida, né? Ou seja, cheguei ali no fundo do poço, cheguei na lama da minha vida e hoje, né, consigo me recuperar e restaurar. Então seria isso. E vocês necessitam ali, por exemplo, ali de ajuda? É só Frei que faz parte da fraternidade ou é aberto também para quem é da comunidade, algum servo que queira ajudar? Um leigo, doação, né? né? Um leigo, mas não um leigo... Pode usar o termo consagrado ou não? Como é que vocês usam o termo? Na verdade, ali tem um documento na igreja que se chama Christi Fidelis Laic. Não sei se é Paulo VI ou é São João Paulo II. Mas naquele documento vem expressado essa diferenciação, que tem um leigo
paroquiano, né? E tem um leigo, ele usa esse termo, leigo particular, que é justamente esse leigo que nós chamamos associado. Ele se associa a um instituto, ou uma associação. Ou alguma irmandade de assistência, né, de caridade. A própria diocese mesmo. Também. Isso, exato. Também, né? Casos. Então seria tipo um leigo particular. Isso, um leigo particular. Entendi. Aí o leigo, que somos nós, aí só usa o termo leigo. Isso, exato. Então aí é isso que o Diego está querendo saber. Um leigo, eu e o Diego, se a gente quer servir, se associar à fraternidade, é possível, não é? É possível, né? Nós temos, a nossa comunidade ela é plurivocacional, né? Nós, dentro da comunidade, nós temos os consagrados, temos os leigos, temos a nossa juventude, né? Propriamente dita, né? Não como uma vocação como leigo, assim, né? Mas faz parte, né, da nossa comunidade também, né? Então, e temos ainda os leigos missionários, né? Temos ainda os leigos missionários, que são aqueles leigos que moram na comunidade, na fraternita, né? Por exemplo, nós temos uma chácara hoje em Itu, né, a São Gabriel da Virgem Dolorosa, né, onde quem toma conta da chácara são os nossos leigos missionários. Moram lá, têm a sua família, né, são casais que estão à frente na condução da chácara. E né, mora dessa chácara. e moram lá. Exato. E tem aqueles que carinhosamente a gente chama de amigos da obra, né? Que são pessoas que conhecem o trabalho, talvez não tenha essa inspiração de estar inserido tanto na comunidade, mas que conhecendo o trabalho querem ajudar de alguma maneira com benfeitoria, né? Vamos dizer assim, a benfeitoria no sentido físico da coisa, como alimentação, como questão de higiene, né? Essa questão financeira também para pagar as contas também. Sim. Então, são essas pessoas também que, conhecendo, conseguem auxiliar. E tem aquelas pessoas de maneira específica que ajudam, por exemplo, no cronograma da nossa casa. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem também voluntários que são psicólogos, que gratuitamente vão, né, na casa fazer esse trabalho de ali uma partilha comunitária para ajudar justamente nesse processo da triagem de dependência química, né? Auxiliar necessariamente ali. Então, se você de alguma forma, né, tem os seus dons, tem os seus talentos, tem o seu próprio trabalho, o seu ofício, e de alguma maneira se sente, né, chamado por Deus ou inspirado por Deus para ajudar nessa causa, então venha, né, entre em contato conosco e faça a sua ajuda. Sim, eu vi isso aí também, porque acho que na hora que nós estávamos comentando ali, né, tem essas frentes que vocês têm, né, essa questão da pregação, essa questão de teatro, essa questão de música. Então são atividades que precisam de muito braço, né? Precisa de muito esforço. E às vezes nem todos esses dons os freis ali têm, né? Sim, então tem que ter muita essa multiplicação. Então essa é a gente fala que é a vida fraterna mesmo, né? Que é a comunidade mesmo, sim, ajudando um ao outro. Trabalhando em comunidade, Isso, né? para servir, né? Não, então é só acessar, né? Aí depois o Will coloca lá, né? O site de vocês, as redes sociais, qual que é o arroba? Arroba o Caminho SP Freis, é o nosso Instagram específico da missão aqui de São Paulo. Mas você pode entrar no site Fraternidade o Caminho, ou pesquisar mesmo Fraternidade o Caminho, você vai encontrar .com.br ou caminho.org. Isso. E aí você vai encontrar o endereço de alguma fraternita mais próximo de você, né? E querendo ou não você conhece e está inteirado aí dos eventos em si que a gente faz durante o ano. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho, hoje a gente está com o tempo já apertado, porque demorou um pouco para começar, né? Pois é.
Mas hoje a gente não tem aqui as perguntas aqui do público, né? Mas provavelmente na hora que liberar o programa vai ter algumas perguntas. Vai chegar algumas Então perguntas. você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, né? Pode estar fazendo alguma pergunta aqui para os freis que eles vão responder sim, né? A produtora deles está ali, né? Então vai passando para vocês. Não sei se vocês são antenados com rede social, se ficam atentos a isso, né? Mas a gente vai deixar algumas perguntas lá, caso vocês queiram responder. Depois a gente vê como que a gente responde ali Faz no essa YouTube ponte. ali e Tá tal. ótimo. E eu tenho uma aqui, né? Que eu quero saber. Olha lá. Ao vivo. Qual que é a rotina de um frei, né? A rotina de vocês. Porque parece que vocês só são andarilhos, né? Cigano. Nesses dias eu tava São vendo... ciganos. Nesses dias eu tava vendo um protestante, né? Tava falando da Igreja Católica, né? Que a Igreja Católica é rica, que tem ouro no Vaticano, tem isso e tal. E tem um monte de frei aí que anda igual mendigo, né? E anda fedido e que não sei o que e tal. E não tem... Não, então, e não tem o conhecimento do que é, do qual que é o trabalho, qual que é o serviço. Aquela ignorância religiosa e tal, né? Sim, que sim. não vê o serviço que vocês fazem. E além de vocês fazem toda essa doação, servir, mas vocês têm uma rotina de vocês ali para seguir na fraternidade, né? Qual que é? Nós temos um cronograma que rege toda a nossa disciplina, né? Diária mesmo. Né? De Santa Missa, de adoração, 1 hora por dia. Nós adoramos Jesus exposto 1 hora por dia, né? E aí nós nos dividimos em 3 horários, né? Nas nossas casas. Então somam ali 3 horas de adoração, né? Mas cada religioso adora 1 hora, né? Nós temos ali o nosso apostolado com os nossos filhos, né? As pastorais, né? Algumas de nossas casas recebem os nossos filhos para o horário de almoço, para o horário de café da manhã, para o horário de janta, né? Algumas casas disponibilizam banho, né? Corte de cabelo, né? Então tudo isso faz parte da nossa rotina diária, né? Fora a nossa pastoral de rua também, que toda semana acontece, né? Então, tudo isso é regido por um cronograma que a gente diz, né? Sim. Que é fixado na nossa casa, e ali nós temos o horário para cada uma. Nós temos a nossa oração do ofício divino, né? A liturgia das horas, né? Nós rezamos laudes, vésperas completas. O que é isso? São horas canônicas, né? Que a igreja é a oração da igreja, né? Uma salmodia, né? Nós salmodiamos ali dividida nas horas do dia mesmo, né? Então nós rezamos as horas maiores, né? Laudes, vésperas e completas devido também ao nosso apostolado, né? Não sendo possível rezar todas ali com as horas médias também. Mas tem aquela questão de ler a Bíblia, fazer sua oração, Lexio adoração. Divina, isso é essencial, todo cristão deveria fazer, né? Sim. E temos a nossa parte devocional ainda, com nossas orações pessoais, né? E quando acaba esse cronograma, por exemplo, sobra algum tempo que vocês possam ter algum tempo para vocês, algum dia de folga, alguma coisa do tipo? Porque o padre tem folga, né? O padre tem um dia de folga, tal, que ele pode aproveitar ali para ele ali, né? Exato. Encaixando ainda no que o irmão falava, nós também fazemos trabalhos artesanais, né? Porque como a gente vive da providência, né? A gente sabe que nem todos os recursos que nós precisamos vai chegar, né, pela ajuda de algumas pessoas, mas também a gente precisa trabalhar para fazer com que, né, a providência chegue até nós. Então nós fazemos terço, velas decoradas também. Então são alguns artesanatos que a gente se desenvolve também com os nossos acolhidos para envolvê-los, né, nesse sentido. Trazendo essa questão do dia de folga, né? Na verdade, no nosso cronograma, né, no nosso dia a dia, a gente reserva um dia, no caso, na verdade uma noite, no caso, né, na parte da noite, nós chamamos de recreio, né, que é o período onde a gente faz algo que foge da rotina, vamos dizer.
a gente se reúne para assistir algum filme, por exemplo, comer algo diferente, uma pipoca, alguma coisa que a gente mesmo prepara, né? Que a gente faz alguma brincadeira, Ou às alguma vezes coisa assim. tira para conversar Algo lúdico, também. né? Sim, Algo sim, lúdico. algo pra... Isso, distrair espairecer a a mente. mente. E porque- quando é o filme é religioso ou pode ser uns Vingadores da Geralmente vida? Olha, religioso. Um filme de terror. Não, na verdade a gente se utiliza também disso, né? É. Tem irmãos que gostam de filme de ação, tudo mais, essas coisas de Ah, tiro, então vocês de assistem. tiro, porrada e bomba. Ali a gente tenta sempre entrar no consenso, assim, né? O que a gente vai assistir hoje? Né? Entendi. Mas ali sobretudo, também um horário que a gente tem, assim, para fomentar também a vida fraterna, de conversar, de, né? E vocês chegaram já a voltar para a cidade de vocês, até a de vocês, vestido de freio? Já. É o período que a gente chama de período de férias, né? É. Depois desse 5º ano, aí a gente pode retornar para nossa Depois família. de 5 anos que vocês voltaram. Só não Exatamente. pode voltar num fevereiro, num carnaval. E falar, "Ei, Porque é um você aí não lugar largou a bem- fantasia." É um lugar bem frio lá, né? Um lugar bem frio lá. No caso do Maranhão não é tão Não. frio. Então, No Espírito 40 Santo também graus não é na muito frio, sombra. não. 40 Algumas graus na regiões. E ali a gente retorna, né, para nossa família. E assim, para mim, né, particularmente, é uma experiência onde eu entendo que, de fato, assim, a eleição de Deus, sabe? Porque quando eu retorno, é sempre a experiência que eu tenho, quando eu retorno, as coisas continuam do mesmo jeito, nada mudou. sabe? Sim. Tipo, há 10 anos atrás continua a mesma coisa. As pessoas, tipo assim, as crianças que eu convivia, né, tá muito maior que eu, se bem que eu não sou tão grande assim, né? Mas são muito maiores que eu e tudo mais. Só muda isso, essa questão física da coisa. Sim, Mas assim, as pessoas continuam pensando do mesmo jeito, sim. Não da teve mesma evolução, forma, sabe? não teve nada. Aquela evolução a mesma evolução que eu experimentei, aí eu vou entendendo muito bem de que de fato Deus ali te elege, ele te separa É isso aí. para te levar para uma dimensão que você não sabe para onde É que são, Deus quer te levar. são experiências transformadoras de indivíduo ali que vocês têm, né? Porque para quem tá fora da bolha, né? Para quem tá fora ali, vai ter a mesma dimensão que vocês também, mas eles fazem a mesma coisa todo dia e tal. Mas essas transformações que vocês fazem, porque provavelmente muitas pessoas são gratas pelo trabalho que Claro, vocês com exercem e certeza. tal. E isso aí vocês veem a mudança que vocês fazem no mundo mesmo, né? Tem também os frutos, né? Que a gente pode perceber. Por exemplo, na minha família mesmo, o meu pai nunca foi de frequentar a igreja, por exemplo. Sempre foi aquele católico de rezar no fim da noite ali, né? E só. Mas Sim. hoje ele já está inserido mais, sabe, na comunidade mesmo. Frequenta a missa dominical, que, né, é indispensável para a nossa vida cristã, católica. Né? Então a gente pode colher sim alguns frutos assim da nossa vocação, né? Até mesmo na nossa família, né? Sim, com certeza, com certeza. Acho que o primeiro local que tem que ser transformado é dentro de casa, né? Sim, exato. Exatamente, é isso mesmo. E é um dos mais difíceis. É, né? também. Difícil eu ia falar, demais. é o mais difícil, né? É aquilo que Jesus dizia, né? O profeta não é bem aceito na sua própria terra, né? Isso, exato. Porque parece que a terra ali onde você convive ali, eles sempre vão lembrar dos seus defeitos. Eles não Isso. querem essa questão da mudança. Eu conheço você Isso, desde exatamente. 1900 e bolinha, e que não sei o quê. Eu lembro de você quando você fazia isso. Tem muito, tem muito. E ainda mais, por exemplo, esse choque, né? Eu sempre me deparo com um choque de realidade. Porque, assim, na minha família não tem nenhum padre Nenhum religioso, né? Ninguém, Sim. sabe, assim, Sim. pelo menos que eu conheço, que eu tenho esse entendimento. Mas comigo eu sou o primeiro, então, tipo, é difícil ainda, né, os meus pais, né, aceitarem, assim, por mais que, por exemplo, minha mãe hoje é muito grata, né, quando eu saí de casa, meu pai falou exatamente isso.
não era o que eu sonhei para você, mas se você quiser, pode ir. Sim. Sabe? Hoje já começo a olhar de maneira diferente, sabe? Ter uma noção mais aprofundada. Talvez não tenha nem a ideia de ser mãe ou de ser pai de um religioso, de um consagrado, sabe? Sim. Eu acho que só no céu, assim, só na eternidade eles vão entender o que de fato significa, né? Essa renúncia que eles tiveram que fazer, né? De deixar o filho partir para salvar essas outras almas que não tinha ninguém por eles. Eles vão assistir esse podcast, porque vocês vão Um contar, abraço né? aí. Vocês vão assistir, eles vão assistir, Do aí nosso eles vão entender Mas a bênção que... Mas é uma graça de Deus essa transformação, esse entendimento, né? Que Sim. é uma graça de Deus. Enfim. Maravilha. Bom, então a gente está no tempo estourando aí já, né? Mas foi uma honra aí conhecer um pouco da história de vocês. A porta vai estar aberta para a gente ter mais tempo para contar mais experiências Com certeza, e tal. com certeza. E nós sempre fazemos aqui, você quer ter quer ter mais alguma coisa que você queira perguntar para eles? Falar? Não. Tá? Na verdade, eu ia falar só depois de uma experiência de São Francisco, mas pode falar. Tá. Geralmente a gente sempre pergunta aqui, né? Qual que é a frase que vocês... Qual que é o texto bíblico ou alguma frase de algum santo que vocês carregam como lema? Tem Como alguma? lema da vida de vocês. Olha, é como eu falava, eu trago várias palavras de Deus na minha Sim. história, sabe? Marcadas mesmo. E na verdade, tem uma figura bíblica que me chama muita atenção, que é São Pedro. São Pedro, para mim, é sensacional, assim, por quê? Quando eu tenho a memória do meu primeiro chamado, foi com a figura do meu pai, né? Quando ele me leva para pescar, ele não fazia normalmente isso, ele me leva para pescar. E ali ele jogava tarrafa, né? Que a gente chama, aquela rede maior, né? Não Sim. é a vara, né? A rede maior. E ali, ele, de tanto insistir, ele teve uma hora que ele me chamou. Vem cá, né? Para fazer também a mesma coisa quando eu jogo. E quando eu puxo, né? Eu chamo ele assustado, porque ele falou assim, olha, quando a corda balançar assim, você já me chama que eu já puxo. E aí deu 2 toques rápidos, eu chamei ele com a cara de surpresa, rindo da minha cara, né? Não vai pegar nada. Não vai pegar nada. E quando ele puxa, a rede começa... Tinha muito peixe. E ali naquele momento, Deus me dava uma palavra, né? Se vier, Marcos 1:17. Se vierdes ao meu seguimento, eu farei de vós pescador de homens. Amém. Falava justamente essa palavra. E na experiência vocacional tem a de Mateus 19, que é quando São Pedro se volta para Jesus e diz assim, Senhor, e nós que deixamos tudo, o que receberemos? Aí eles receberão 100 vezes mais aqui na terra. E essa palavra é uma das confirmações também do fato de, vai, não tenha medo, vai, eu te dou 100 vezes mais aqui nessa terra, e com perseguições. Tem esse ressalto. Faz parte. E também na minha profissão religiosa, no retiro anterior à profissão religiosa. Eu ainda com medo disso, né? Falei, será que é isso mesmo? Eu vou viver para sempre dessa maneira, é isso, né? Aquela dúvida inicial. Então Deus me dava uma passagem que eu lembro até hoje, de que foi a minha primeira pregação, que é a da tempestade acalmada, né? Uhum. Que é quando os discípulos estão barco, se agitando no barco, né? Aí entra aquela passagem também de Pedro, quando olha Jesus caminhando sobre as águas e diz, se és tu, Senhor, manda que eu vou até ti, né? E aí ele vai caminhar sobre as águas. Essa referência nesse processo de aderir ao chamado religioso é quando eu entendo de que, de fato, a vida religiosa é esse caminhar sobre as águas, mas eu preciso estar com o olhar fito nele para perseverar, para continuar. E também são vários. Não, acho que dá bom. Ainda tem ele aqui ainda. Porque a gente vai caminhando na frente. A nossa vida religiosa também é marcada por isso, né? Sim. É marcada por isso, né? E qual que é a sua? Para mim, que eu trago assim comigo até hoje, foi uma frase, um escrito de São Paulo, que ele diz assim, tendes em vós os mesmos sentimentos que em Cristo Jesus. Né? E é uma palavra que eu trago comigo assim,
depois da minha profissão, que foi indo para a minha primeira missão, né, que foi nessa chácara, né, eu falava, e o religioso precisa mais que qualquer outra pessoa precisa ter isso, porque o nosso chamado é isso, né? Sim. O nosso chamado é isso, é ser esse outro Cristo, né? E viver essa radicalidade. E São Paulo fala isso, tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E nós devemos ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E no trato, na lida, né, com os nossos filhos prediletos, e o Frei falava isso, não é uma questão puramente romântica, né? Nós precisamos ter essa clareza, né? Não é fácil lidar com o filho predileto, não é fácil, né? E se a gente for deixar o nosso humano falar, né, talvez não vai sobrar nada de misericórdia, não vai sobrar nada de compaixão. Sim, com certeza. Né? E se nós formos olhar para a vida de Jesus, né, a cada encontro que ele teve com qualquer pessoa que ele foi curar, que ele foi falar sequer, ou olhar sequer, o que movia o coração dele era a compaixão. Sim, Né? perfeito. Era a compaixão. Sempre Né? é isso aí. Então,